Bom, nos foi questionado o significado de protagonismo juvenil. Após isso, nos foi questionado qual era a nossa manifestação, algo que nos representasse e mostrasse um pouco de quem nós somos. Dentre as diversas práticas entre a juventude atual, são práticas como dança, música, esportes, entre outras diversas manifestações consideradas artísticas. Agora, algo que eu e meu grupo acreditamos é que até mesmo jogos, algo de nosso gosto pessoal, pode em alguns casos ser considerados manifestações artísticas. E é por isso que neste vídeo vamos mostrar alguns dos jogos que acreditamos serem obras de arte, levando em conta diversas características como trilha sonora, história ou a proposta dos desenvolvedores desses games. Primeiro vamos dar Donkey Kong Country 2, lançado em novembro de 1994, publicado pela empresa Nintendo. A sequência de Donkey Kong narrava a história de dois macacos, Diddy Kong e sua namorada Dixie Kong, que percorrem diversos lugares em busca de Donkey Kong, que foi raptado pelo crocodilo King K. Rool. O jogo se passa na ilha denominada Crocodile Island, onde existem 8 mundos de ambientes distintos, contabilizando um total de 47 fases. Essa sequência utiliza a mesma tecnologia gráfica de DK1 Donkey Kong 1, apresentando imagens pré-renderizadas em modelos 3D. O que eu acredito que se pode destacar neste jogo é a jogabilidade que se encontra bem desafiadora e sendo necessário o aprendizado de alguns macetes para passar de certas fases e bosses. Outro ponto realmente espetacular é a trilha sonora do jogo, que mesmo com o passar dos anos, não perdeu seu encanto, tendo músicas que facilmente fazem o jogador parar de jogar apenas para curti-las. Duas delas cito aqui, são Sticker Bush Symphony, que toca uma das fases mais complicadas do game, a fase dos espinhos, Outra música contida no game é a Mine Melody. Essa, por sua vez, se encontra na fase das minas. É minha fase preferida, principalmente por sua trilha sonora tão imersiva. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot marcou a infância de muita gente e ainda segue conquistando o coração de novos jogadores até hoje. Mas você sabe tudo sobre a história da franquia Crash Bandicoot? Crash Bandicoot, lançado em 1996 para PlayStation, o primeiro game da saga Crash Bandicoot. Logo se tornou uma febre entre os games com visual único e jogabilidade diferenciada dos games da época. Seu sucesso foi tanto que Crash Bandicoot
se tornou o oitavo game mais vendido para o console da Sony, com 6,82 milhões de cópias vendidas. Além disso, foi o primeiro título ocidental a passar de 500 mil cópias vendidas no Japão. A história de Crash Bandicoot gira em torno de Crash, um antropomorfo criado em laboratório em busca de reverter o estrago causado ao meio ambiente por seus criadores, Neon Cortex e Neutron Brios. Impedidos de atingir a dominação mundial, Crash leva consigo o desejo de salvar Tawna, uma Bandicoot fêmea, também criada pelos tutores. Crash Bandicoot 1996 foi o precursor de uma série de jogos de sucesso para a franquia, que posteriormente foi adquirida pela Activision Blizzard. Na época, os jogos seguiam um padrão limitado de movimentação, e os produtores de Crash Bandicoot decidiram inovar. A conversa entre a equipe era de uma importância criar um jogo capaz de cativar um jogador. E um sucesso foi tanto que em outubro de 1997, a Naughty Dog lançou Crash Bandicoot 2, Cortex Strike, que tomou o pódio de seu precursor e atingiu a marca de mais de 800 mil cópias vendidas no Japão. Crash Bandicoot 2, situado em um grupo fictício de uma ilha perto da Austrália, Crash é raptado pelo Dr. Neo Cortex ao ser convencido de que o vilão deseja salvar o mundo. Sua jornada se baseia nas buscas de cristais capazes de ajudar o Cortex. Shadow of the Colossus. Esse jogo é basicamente concentrado em um jovem chamado Wendell, que deseja viajar para uma terra proibida com o desejo de derrotar 16 criaturas, conhecido simplesmente como Colossus, para restaurar a vida de uma garota Mon. O jogo é incomum dentro do gênero de ação e aventura, já que não existem cidades e calabouços para serem explorados. Não existe também nenhum personagem com quem interagir ou nenhum inimigo além dos colossos para derrotar. Shadow of Colossus foi descrito como um jogo de quebra-cabeça, já que a franquia de cada colosso deve ser identificada e explorada para que ele seja derrotado. E também é considerado como um título influente nas indústrias de jogos eletrônicos. É um exemplo de um jogo eletrônico como forma de arte, devido à sua paisagem militarista, jogabilidade envolvente e jornada emocionante. Ele foi aclamado pela crítica e alcançou bons números de vendas, em comparação com o Ico, em parte devido a uma campanha de divulgação maior. A sua trilha sonora também foi amplamente elogiada. O jogo ganhou vários prêmios pelo seu áudio, projeto e qualidade geral, e também referenciado inúmeras vezes em debates sobre a qualidade de arte e perspectivas emocionais dos jogos eletrônicos. Hoje, atualmente, é considerado como um dos melhores jogos eletrônicos de todos os tempos. Ok, agora vamos alguns anos mais à frente. Agora os jogos são mais realistas, a tecnologia nos permite fazer games mais otimizados e muito mais bonitos. Esse é o caso de Subnautica. Neste game, você e toda uma tripulação de uma mega nave espacial caíram em um planeta totalmente desconhecido. Este planeta, por acaso, possui uma peculiaridade que envolve toda a proposta dos desenvolvedores do jogo. É um planeta onde pelo menos 80% de sua superfície é formada de água. São imensos oceanos com diferentes formas de vida, algumas inofensivas, outras extremamente letais. So deep.
Subnáutica foi lançado em 2014, colocando em prática uma proposta extremamente interessante. Quando não tem nada querendo te matar, basta relaxar, coletar recursos e construir ferramentas úteis em sua jornada. Tendo gráficos extremamente bonitos, você deve explorar e se aprofundar cada vez mais neste imenso oceano, que pode ser tão belo quanto extremamente assustador. Call of Duty. Call of Duty é uma franquia de jogos eletrônicos de tiro em primeira pessoa, publicado pela Activision. O primeiro título da série foi lançado em 2003 e começou nos computadores. Mais tarde, a série se expandiu para os mais variados consoles portáteis e smartphones. Os 3 primeiros títulos da série se concentraram em jogos ambientados na Segunda Guerra Mundial, apresentando batalhas e acontecimentos históricos daquele período. Com o tempo, a série viu jogos ambientados na Guerra Fria, em tempos atuais, mundo futuristas até o espaço sideral. O título mais recente, Call of Duty Vanguard, foi lançado em 5 de novembro de 2021. Em janeiro de 2016 já tinha sido vendido mais de 250 milhões de cópias de jogos. Em particular, Call of Duty Black Ops foi o jogo mais vendido da série, com um total de 30,5 milhões de cópias vendidas. Até o reboot de 2016, Call of Duty Modern Warfare, de acordo com a Activision, as vendas dos jogos Call of Duty já ultrapassaram os 15 bilhões de cópias vendidas. Em cada jogo que falamos aqui, existe uma expressão do seu criador, como a forma do jogo ser, seus gráficos e músicas. Essas características expressam um sentimento, como em Call of Duty. Ali, é a expressão de uma adrenalina, onde o jogador se encontra em uma recriação de um ambiente comum para o homem, a guerra, com diversos detalhes realistas. Ou como em Subnáutica, onde existe constantemente o sentimento de medo do mar, um ambiente em que não estamos acostumados, algo que está fora do nosso controle. Também como Shadow of Colossus, onde temos um desafio humanamente impossível, nós, um simples ser humano, lutar apenas tendo um arco contra um gigante. Ou seja, os jogos são meio para recriar nossa realidade, nossos dilemas, medos e situações. Uma vez nos foi dito em sala de aula, abre aspas, a principal característica da literatura é a recriação da realidade por meio de um processo de elaboração estética. E literatura é considerada uma arte. Então, o que impede jogos de também serem considerados obras artísticas?